Um professor faz uma doação para uma escola, mas tem uma triste surpresa. Fica aí que eu tenho uma história para você. Um jovem rapaz cursou História na faculdade nos anos 80. Aqueles anos foram muito movimentados. Hiperinflação, redemocratização, TVs diretas já, a eleição e a morte do Tancredo Neves, a Constituição de 1988, a queda do Muro de Berlim e mais um monte de coisas. E na maior parte desse período, ele estava na faculdade. Ele resolveu fazer uma coleção de jornais com as notícias mais importantes. Ele sabia que aquele era um período especial da história e ele estava na faculdade de História. Então, sempre que acontecia algo mais impactante, ele comprava o jornal e guardava para sua coleção. Uma ideia até que é legal, né? Bem fofa, bem interessante. Naquela época, ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Não tinha dinheiro para nada. Comia de marmita no trabalho, dinheiro apertado. Não dava para ficar comprando o jornal todo dia, ficava caro. Mas sempre que tinha uma notícia mais importante, que ele achava que valia a pena, ele ia lá e comprava o jornal. Só que naqueles anos sempre estava acontecendo alguma coisa. Vários planos econômicos, por exemplo. E ele foi comprando e guardando os jornais e foi comprando e juntando e comprando. Bom, ele terminou a faculdade, se casou, começou a trabalhar como professor, vida que segue. E tinha aquela pilha enorme de jornal na casa dele. Ele amava aqueles jornais, né? Você sabe. Ele tinha um carinho muito grande. Passou um tempão organizando aquilo, organizando por data, gastou dinheiro também, investiu tempo, né? E aquela coleção era um pedaço da vida dele. E ele tinha até ciúme daquele material. Mas o tempo foi passando e aquele monte de jornal dentro de casa começou a atrapalhar. A mulher começou a reclamar e ele queria mais espaço e aquilo começou a incomodar dentro de casa. Ele pensou, bom, eu tenho que resolver isso, tenho que dar um jeito nesse negócio. Ele trabalhava em uma escola pública e era uma escola bem simples e lá tinha uma biblioteca. A biblioteca era bem pobrinha, bem humildezinha. Um dia, ele levou os alunos na biblioteca e viu umas estantes vazias. Ele pensou, bom, eu podia doar os meus jornais para cá. Eles iam ficar guardados, outras pessoas podiam consultar, legal. Ele pegou aquele monte de jornal, estava tudo organizado por data, tudo bonitinho, nas caixas, tudo certinho. Tudo feito com o maior carinho. Colocou no carro e levou para a escola. Ele, o coitado, deu 2 viagens. Carregou tudo sozinho até o 2º andar e ele pensou, bom, tá resolvido. Foi um final feliz para os jornais, para a coleção dele e ele resolveu o problema de espaço na casa dele. Os jornais vão servir para fazer pesquisa, trabalho, legal. Lembra que nesse período, final dos anos 80 e início dos anos 90, a internet não rolava, tá? Muito bem. Depois das férias daquele ano, as aulas recomeçaram e o professor foi à escola participar da primeira reunião do ano. Ele chegou, viu que a escola estava sendo reformada, até aí tudo bem. No final da reunião, ele foi no 2º andar ver como é que estava a biblioteca.
Na verdade, ele estava com saudade dos jornais. Quando ele chegou, as paredes do segundo andar, a escola, né, estava sendo pintada. E o chão estava todo forrado, assim, para não respingar tinta no chão. Isso mesmo que você imaginou, né? O pessoal da pintura forrou o chão da escola com a coleção de jornais que encontraram na biblioteca. Você está ligado que ele tinha pensado numa finalidade bem mais nobre, bem mais gloriosa do que forrar o chão da escola, né? É isso aí. Anos e anos de esforço para nada. Parece que as coisas têm valores diferentes para as pessoas, né? Eu não sei. Aqueles jornais eram um pedaço da vida daquele professor. Mas para outra pessoa era só um monte de papel velho. Também parece que a direção da escola não deu a menor bola para aquele material e deixou ele ser usado daquele jeito. Não teve o devido cuidado da administração, né? E a gente pode ir mais fundo ainda. Se aquele trabalhador, se aquele pintor que foi fazer aquele trabalho de pintar as paredes, ele tivesse um pouco mais de cultura, um pouco mais de leitura, se algum dia ele tivesse visitado uma biblioteca, se ele fosse um leitor, ele talvez percebesse que aqueles jornais estavam organizados e guardados em um local para leitura. Aquilo não era um depósito de papel velho, mas ele não conseguiu ver isso. Foi um final infeliz para a coleção de jornais. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Aqui no canal você vai encontrar mais histórias de professor, de aluno e de sala de aula. Se você quiser, a gente conta a sua história também. Manda pra gente aqui nesse e-mail que está aparecendo aí embaixo. A gente lê a sua história, avalia, dá uma arrumada, dá uma ajeitada aqui da nossa maneira e quem sabe a sua história aparece aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima história. E que seja a sua. Tchau.